Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, é muito bom, ó Deus, muito gratificante a gente ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Tua casa. E no meu caso ainda, ó Deus, com essa responsabilidade de procurar compartilhar com os meus irmãos parte daquilo que Tu tens colocado no meu coração. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade. Reconheço, ó Deus, todas as minhas limitações, mas reconheço também, ó Deus, todo o Teu poder e a atuação do Teu Espírito na vida dos Teus servos e na vida daqueles que nos visitam. Confiados, ó Deus, nesse Deus que tudo pode, eu agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. O meu tema, então, hoje é a adoração bíblica, mas mais especificamente sobre os sentidos. Essa palavra que eu separei está baseada num livro escrito pelo Dr. Russell Shedd, em 1987, chamado Adoração Bíblica. Tá? E é uma parte que eu peguei, um dos capítulos do livro, e vai falar exclusivamente da questão dos sentidos. Tá? Então eu vou tentar transmitir para vocês parte daquilo que eu aprendi, ou que eu consegui separar desse texto. E eu vou pedir a compreensão dos irmãos, porque parte dessa minha palavra vai ser lida. Tá? Eu tenho alguns textos que eu anotei aqui, os textos bíblicos, para que a gente não ficasse todos consultando a Bíblia, são vários textos, né? Então eu já coloquei aqui pré-escrito, e tem algum texto que eu vou, na realidade, ler dentro desse tema. E ele vai falar exatamente sobre a questão da experiência nossa religiosa. Tudo que a gente aprende passa pelo conhecimento intelectual, mas a gente só aprende, na realidade, na prática. Então, temos aqui vários professores e professores de várias áreas, ou de várias separações aí de ensino, de idades e tal. E uma coisa é você estudar uma matéria, e outra coisa é você praticá-la. Às vezes a gente percebe que a prática, ela não vai dar exatamente em cima daquilo que foi a teoria, né? E na nossa prática religiosa, vamos dizer assim, né, ou no exercício da nossa fé, a gente vai ver que os sentidos ajudam e muito, ou os sentidos são tudo, para que a gente preste culto a Deus, para que a gente adore ao Senhor. Então, os sentidos, imagina você sem os sentidos. Eu tenho, ao longo dos 2 últimos anos, perdido um pouco da minha visão da face esquerda, né? Então, ano retrasado, eu tive uma pequena, acho que perda, o ano passado, esse ano também, né? Alguma coisa minha lá da infância que tem me atacado aqui, um vírus que se instalou lá, não sei o que, cocos lá. E é horrível a gente perceber que a gente está perdendo uma parte de um sentido de um órgão, né? Imagina aqueles que não têm realmente a visão, ou aqueles que não têm a oportunidade de falar, ou aqueles que não têm outras possibilidades, né? A perda de alguma coisa, ou a não existência. A gente só começa a perceber a importância quando a gente começa a perder, quando a gente vê que a gente não tem, que as coisas estão acontecendo. E o Dr. Russell Shedd vai falar exatamente sobre isso, né? A importância da gente aplicar os nossos sentidos na prática nossa religiosa. Tá? E agora, um pouquinho antes de começar o culto, eu comentando rapidamente ali com o Gerson, falando sobre a situação da vida e tal, e a gente estava falando exatamente disso, né? Como tem sido difícil, né? O momento que a gente atravessa, né? O momento econômico, o momento de desemprego, de tantas coisas que acontecem, né? E eu falei para ele exatamente disso, né? A gente reconhece o Senhor, a gente crê no Senhor, a gente sabe que Ele cuida, que Ele provê todas as coisas, mas mesmo com toda a nossa fé, às vezes bate aquela... né? E eu disse para ele assim, é por isso que o pessoal construiu os ídolos. Porque quando você põe lá alguma coisa que você vê, parece que você se alivia um pouco desse peso que você tem que carregar. E você deposita sobre
sobre um ídolo, sobre uma imagem, sobre alguma coisa que você constrói, né? Seja um bezerro, ou seja qualquer outra estátua, alguma coisa disso que faz falta em você, né? De realmente visualizar aquilo que seria essa fé inabalável que a gente tem no nosso Deus. Dentro dos sentidos, um dos principais, e foi o que eu comecei a falar, foi exatamente a questão da visão. E relativo à visão, a declaração é de que nenhum homem mortal jamais viu a Deus. E aí quando você começa a ler a Bíblia, você vê que parece que uma diferença em relação a isso de ver a Deus ou não ver a Deus, né? Isaías, lá em Isaías 6:1, diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Jacó, bem mais atrás, né, cerca de 1000 anos atrás, falou assim: vi a Deus face a face. Isso está lá em Gênesis 32:30. Quando o Senhor firmou também a sua aliança lá com Israel, Moisés, Arão, Abel. O texto de Êxodo 24:10-11 diz assim: eles viram o Deus de Israel. Jó também é incluído, né? Um dos meus livros favoritos, no sentido de como ele termina, ou de como ele transcorre, e termina com essa frase maravilhosa, quando Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Davi dá o seu testemunho também similar ao de Jó, afirmando: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, olhando para Deus. Filipe, o discípulo de Jesus, pediu uma revelação direta de Deus. A resposta de Cristo lá em João 14:9. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. A capacidade que a gente acaba desenvolvendo ou querendo de realmente enxergar a Deus ou de ver a Deus, nos faz a passar situações como essa. A gente acaba transferindo de uma coisa para outra a possibilidade de ver a Deus. Então, mesmo Jesus se apresentando, Filipe não conseguia entender que ele representava Deus, ou que ele era o próprio Deus encarnado. Uma coisa é certa: só quem conhece ao Senhor, ou quem se entrega ao Senhor, ou quem está ali na situação de realmente aceitar o Jesus, ou aceitou Jesus, pode entender o que é esse ver a Jesus. Para o incrédulo, para aquele que não conhece a Deus, o fato da gente se reunir dominicalmente aqui é uma verdadeira loucura, né? Como assim? Vão à igreja todo domingo? Em alguns casos, domingo, terça, quarta, quinta, sábado, tem programação, tem isso, tem aquilo, tem os pequenos grupos, é muita coisa em cima de um Deus que teoricamente você não vê. Se você não tiver o teu coração entregue para Jesus, realmente será impossível você ter uma experiência de ver ao Senhor. Uma coisa é certa, e a Bíblia diz ali que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus no sentido do que os olhos humanos podem fitar. Várias experiências, a gente vai citar várias aqui durante esse período, vão mostrar exatamente isso, né? O quanto a gente vê de Deus é aquilo que Deus permite que a gente veja, que a gente o veja, ou aquilo que a gente pode, ou aquilo que os nossos olhos físicos podem ou não ver. Deus se manifestou de forma angelical, Ele se revelou por meio de uma sarça ardente, e de diversas outras formas, onde os homens puderam identificar Deus, através dos seus vários sentidos, né?
A Bíblia fala de fogo, de ventos, e fala de uma brisa suave, onde ali estava o Senhor. Então as formas de Deus falar com os homens implicam diretamente nessa questão dos sentidos. Até lá no finalzinho da Bíblia, quando João é convidado a subir até a presença de Deus no céu, ele vê ali no trono alguém sentado. Mais tarde ele vai afirmar que ele viu como que um cordeiro de pé. Quem estava sentado continuava sentado, mas ele viu como que um cordeiro de pé, exatamente confundindo-se a imagem do Cordeiro de Deus, né, que nos resgatou, representando o nosso Senhor crucificado. Então a imagem daquilo que viram de Deus representava aquilo que os olhos humanos podiam ver de Deus. Paulo pede lá na carta aos Efésios, para que eles possam receber, para que os efésios possam receber a iluminação dos olhos do coração para ver realidades invisíveis. Paulo pede que os efésios possam receber uma iluminação dos olhos do coração para ver realidades invisíveis. Efésios 1, 18. Quando a gente fala em adoração, segundo o Russell Shedd, esse estudo dele, a adoração é comparável ao processo de ver. Eu posso comparar a adoração com o processo de ver. Através do quê? Da fé, que a gente ouviu bastante a semana passada, e o conhecimento de Deus. E esse conhecimento, né, e essa fé, é dada exatamente por aquele que busca o Senhor, ou para aquele que busca o Senhor. O ato do homem, em busca de Deus, permite que, ao aceitá-lo, ele comece a enxergar um mundo que até então ele não via, porque Deus não fazia parte do seu contexto, e a partir do momento que o seu coração é tocado, ele começa a enxergar Deus através da fé. E aí há diferentes níveis de adoração, né? A adoração, ela pode estar relativa, ou ela pode estar focada na questão da estética, né? A gente fala que os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando a gente vê a natureza, quando a gente vai viajar para um lugar lindo, ou quando a gente vê um pôr do sol, a gente vê a presença de Deus, ou sente Deus naquelas coisas, ou imagina Deus naquelas coisas. Isso não representa Deus, mas manifestam a glória de Deus. E é uma forma de você poder apreender a questão do enxergar a Deus, né? A grandeza do mundo, das estrelas, né? Elas fazem com que a nossa mente humana, daquele que crê, se aproxime de Deus. Porque se não houver o conhecimento de Deus, eu não vou levar essas coisas para a questão da fé, ou para a questão do reconhecimento em relação a Deus. Puxando isso que a gente está falando agora, um pouco para a nossa realidade. A gente se preparou hoje para estar aqui de uma forma ou de outra, com mais preparo, com menos preparo, com mais atropelo ou com menos atropelo. Mas eu tenho dúvidas em relação a mim mesmo, como muitas vezes eu me dirijo para cá. Como eu venho para cá? Qual o sentimento que muitas vezes ronda o meu coração na minha chegada aqui? Porque o mundo nos atrapalha, né? O Daniel acabou de falar, o diabo não se agrada da nossa vinda aqui dominical, nem um pouco. Então há sempre empecilhos, há sempre problemas que acontecem na hora. Eu hoje, na hora que eu fui imprimir aqui a minha versão final, a impressora parou de funcionar. Eu falei, Senhor, não é possível. Aí eu desliguei tudo, apaguei tudo, aí fui lá, liguei de novo, aí funcionou. Mas aquela coisa que o teu coração parece que vai sair pela boca, né? Que eu podia ter feito isso antes, não, mas as coisas parecem que colaboram para que a gente saia do Espírito, ou saia daquela disposição de vir honrar ao Senhor. E quando a gente fala de adoração, né, e o meu tema não é exatamente a adoração em si, mas os sentidos na adoração, né, eu me lembro de pequeno,
ou mesmo ainda um pouco mais jovenzinho, falar, ai, eu adoro isso, né? E aí tomar um assim da minha avó, menino, adora não, adorar só a Deus, né? Você gosta disso, você... E às vezes nós mesmos não temos o sentido do que representa essa adoração. Então, na ingenuidade nossa de falta de conhecimento, adorar é gostar muito de alguma coisa. Mas a adoração tem a ver com alguma coisa. O que Deus representa para você? Eu imagino que se a gente está todo domingo aqui, ou a boa parte dos domingos, é porque Deus representa alguma coisa para a gente. Então isso já faz um pouco de parte da questão de adoração. Eu ir ao encontro de. É claro que necessariamente não precisaria estar aqui para adorar a Deus, né? Mas é uma pequena mostra disso, né? Então, nós cantamos aqui, eu fiquei ali quase chorando um pouquinho antes do Daniel chorar, né? De como Deus é maravilhoso, de como Deus é grandioso, e de como eu só estou aqui por causa dEle. Então isso é adorar, é quando eu venho para cá, com essa expectativa de estar honrando alguém que se entregou por mim, que deu o seu único filho, que morreu na cruz do Calvário, e que me sustenta, e que me apoia, e que me anima. Deus é tudo para mim. Então isso é adorar a Deus, é eu reconhecer essa grandiosidade de Deus, e oferecer o meu tempo, os meus recursos, os meus talentos, na minha relação com Ele e com os homens. É um pouco em cima disso, né? O livro no começo fala da adoração, e fala que é uma coisa difícil de você exatamente definir, tá? Mas é mais ou menos em cima dessa questão. Então, muitos de nós vimos, ou viemos hoje para cá, meio que sem a noção do que deve ser o centro dessa nossa vinda para cá. E o centro da nossa vinda para cá não é o pregador, não é o louvor, não é o... não, o centro é o Senhor. É o Deus, é aquele que nos criou, a quem devemos louvar, honrar, adorar. Mas quando a gente chega aqui, a gente senta. Quando a gente senta aí e olha para cá, a gente começa, nossa, que bonito! Olha que gostoso, que fresquinho, com esse calor, a água. Olha, o Jader colocou uma camisa listadinha. Ah, o Daniel cortou o cabelo, né? Eu passei a mão no cabelo dele, falei, nossa, parece um pêssego, que gostoso, né? Olha, que bonito, olha, trocaram, porque os nossos sentidos nos levam a fazer com que a gente se desvie daquilo que é o nosso foco central. Só estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, e é Ele que merece toda a honra e todo o louvor. A gente se atrapalha, eu não entendo ali o que o menino está falando, o que o Bruno estava falando, aí a criança vem aqui na frente, aí você já não sabe o que fazer. O nosso foco, isso é normal de acontecer, né? Não há nenhuma quebra porque nós somos servos do Senhor que estamos aqui para adorá-lo. E a nossa atitude está em cima dessa predisposição. Essa predisposição de estarmos aqui e de adorá-lo faz parte do processo. Além de ver a Deus, a gente tem um segundo ponto, que vai falar exatamente do ouvir a Deus. Quando a gente cultua a Deus, ou quando a gente glorifica o Senhor, quando a gente busca adorar ao Senhor, por reconhecermos o nosso Deus como um Deus que se entregou por nós, e que vive, e que está aqui no nosso meio, eu tenho que partir dessa predisposição de querer ouvir a voz do Senhor. E eu posso falar com toda a segurança que hoje eu ouvi o Senhor falando comigo antes do culto começar. Porque eu estava focado naquilo que o Daniel estava cantando, na letra da música, e Deus falou comigo. Então Deus fala comigo e Deus fala com você. Agora, será que a nossa atenção e o nosso foco está naquilo que Deus está, ou a gente está se distraindo? Porque tudo colabora para a gente se distrair. Tudo colabora, né? Domingo passado eu fiquei extremamente incomodado de pessoas que falei, nossa, tem gente que está com problema de incontinência aqui, porque não é possível a pessoa levantar e sair tantas vezes num espaço que a gente fica no máximo 1 hora e meia, né? Incômodo meu, fiquei irritado, não devia,
Por quê? Porque eu não posso, independente da pessoa, perder o meu foco naquilo que eu estou fazendo. E essa responsabilidade é individual. O nosso foco é o nosso foco. Né? Há pessoas que são mais dispersivas ou mais concentradas, mas eu não posso perder a minha oportunidade de estar reunido com o povo de Deus e glorificá-lo com tudo que eu tenho, com todo o meu tempo, com toda a minha atenção, porque Ele me tirou de uma morte eterna e me trouxe para uma vida eterna. Então Ele merece todas essas coisas. Né? A gente ouve ou a gente lê muito lá em Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem vai ouvir isso? É aquele que recebeu o Espírito. É aquele que entregou a sua vida a Jesus e fez do seu coração a habitação do Espírito Santo. Porque senão é malhar em ferro frio, né? É claro, Deus vai trabalhando nos corações, e Ele toca os corações daqueles que ainda não se entregaram, mas quem vai entender a mensagem é aquele que vai ser tocado pelo Senhor, ou aquele que foi tocado pelo Senhor. Lá em Efésios 2, de 17 a 22, está escrito assim: Ele veio, Paulo, né, falando aos Efésios, e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual também todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. O Espírito Santo que habita no coração daqueles que creem, daqueles que se entregaram, está num processo que depende muito da gente, de quanto a gente se dispõe a ouvir o que o Espírito fala aos nossos corações. Porque Deus fala sim aos nossos corações. E cultuar o Deus vivo implica saber que Ele fala. Agora, às vezes é difícil a gente imaginar Deus falando, né? Porque quando a gente fala Deus fala, né, você já está querendo imaginar Deus falando diretamente para você. E não Deus usando de todas as coisas para falar aos nossos corações. Paulo disse também lá em Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Estamos no ponto ouvindo a Deus. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Quando eu penso em habitação, tem muita gente aqui que casou há pouco tempo, que vai casar, né? E todo mundo que casa quer casa, né? Quer uma habitação natural. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Quando eu penso em habitação, humanamente falando, eu quero uma habitação e eu quero arrumar essa habitação, eu quero deixá-la agradável, né? Eu quero deixá-la limpa, cheirosa, se possível, e mais uma série de coisas. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Será que, da mesma forma que eu quero que a minha casa, ou quem sabe a minha esposa queira mais do que eu, que a minha casa fique sempre limpinha e bonita e cheirosa, será que a minha atitude em relação à palavra de Cristo, que Paulo pediu para que habitasse no meu coração, eu tenho essa mesma preocupação, para que ela esteja sempre bonita, cheirosa, agradável, né? Como uma grama verdinha, como umas flores bem maravilhosas, bem lindas. Eu gosto muito de flores. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Isso faz parte do ouvir a Deus, é uma coisa conjunta, tá? Habite em vós a palavra de Deus, e se a palavra de Deus habita em mim, eu vou querer usufruir de todas essas oportunidades de cantar salmos, de cantar hinos, de agradecer a Deus. Em Efésios 5, 18 a 21, ele diz:
Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus constantemente, a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Daniel estava comentando da questão do acampamento, e uma das coisas mais complicadas da gente conviver quanto igreja é exatamente essa sujeição de uns aos outros. Que Deus nos ensina que a gente dê sempre a preferência, né? Então, agora você encontra pessoas que não abrem mão dos seus direitos. Então, muitas vezes fica difícil de você conseguir o que é o direito de um, onde entra o meu amor cristão, onde entram as prioridades, onde entram uma série de fatores. E nada pode fazer com que a nossa paz, com que a nossa tranquilidade seja abalada. E isso implica ouvir a Deus. O que Deus diz ao teu coração no meio de uma decisão que foi tomada e que você não saiu do jeitinho que você queria? Foi Deus que foi injusto? Foi o irmão que foi injusto? Foi não sei o que foi... Ouvir a Deus implica em muitas vezes abrir os nossos direitos. Diz aqui o versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Às vezes eu vou abrir mão de alguma coisa para obedecer aquilo que a palavra me diz. Entre ver a Deus, entre ouvir a Deus, eu tenho na sequência o provar a Deus. Provar do Senhor. É uma expressão muito utilizada na palavra, a questão do provar ao Senhor. E há uma série de textos, de versículos, né? Que dão esse sentido de provar, até no sentido mesmo de saborear, né? No sentido aí do paladar. E aí uma série de exemplos são dados, de metáforas, né? Pedro disse lá em 1 Pedro 2, 2-3, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Eu vou dizer para vocês, eu não sou muito chegado no leite, não. Eu tomo leite todo dia, mas eu não morro de amores pelo leite. Mas eu descobri lá no meu convívio familiar, que uma garotinha assim, mais ou menos desse tamanho, de 3 meses, eu nunca vi alguém gostar tanto de leite como ela, né? E ela só quer saber do leite, e parece que ela só pode saber disso. E ela busca isso, e ela quer isso, e a Carol às vezes está totalmente esgotada, porque a noite foi difícil, né? Às vezes as coisas vão bem, às vezes não vão tão bem. Então, se eu for transferir isso para eu que me entreguei a Jesus há pouco tempo, né? Será que o meu desejo pela palavra, e é isso que Pedro diz aqui, é esse interesse, né? De estar ali buscando, de estar ali literalmente sugando, né? Como na questão do leite, essa palavra? Ou será que olha, eu estou indo lá na igreja, então eu preciso dar uma estudada lá, porque se alguém me perguntar, eu não posso passar um carão, né? Passar um vexame. Então, alguma coisa errada, se quando a gente vem à casa do Senhor, a gente sente que alguma coisa é imposta a nós. Tem algum princípio quebrado, alguma coisa está fora do lugar, quando eu me sinto pressionado a fazer alguma coisa. Além desse leite espiritual, que é necessário para o crescimento, e essa metáfora também pertence à experiência da adoração, Jesus incentivou a mulher samaritana, e falou ali que ela podia beber da água viva, né? Então a gente teve o leite, teve a água. Eu vou dizer para vocês que eu gosto muito mais da água do que do leite, né? Jesus incentiva a mulher samaritana a beber da água viva, maneira figurada pela qual falava do Espírito Santo. Lá em João 7, de 37-38, numa outra experiência, Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito se manifesta àquele que possui, ou aquele que aceita o Senhor. Rios de água viva, e ele vai usar essa expressão em outras passagens. Além do leite e da água procedentes, Jesus usou também a metáfora do pão. Além dos milagres, a metáfora do pão. Por quê? Em João 6,35 ele declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O que a gente faz uma vez por mês aqui na igreja? Ceia do Senhor, um memorial, uma ordenança, como eu aprendi quando pequeno, né? A ceia e o batismo. A gente toma do pão, toma do cálice, a gente participa daquele momento que representa a morte, né? Deus sendo entregue. E saímos daqui renovados, porque sabemos que aquele Deus que se entregou é o mesmo Deus que ressuscitou e que vive e reina para sempre. E é na realidade, uma metáfora. Da mesma forma que a gente participa daquele momento, é um momento de adoração. Eu estou reconhecendo um Deus que me salvou, tá? E estou demonstrando ali fisicamente que aquela minha atitude reconhece a soberania de Deus na minha vida. Poxa, então precisamos fazer todo domingo? Não, é uma representação. Precisamos fazer isso a todo momento na nossa vida, no nosso dia a dia, na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer situação, correndo, dirigindo, né? Essa gratidão a Deus é a expressão, né? Tem que ser expressa com adoração ao Senhor, né? Fazer tudo com a mente voltada para aquele que nos criou. João 6,27 diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. E João 6,63 diz assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Jesus multiplicou lá os pães, alguns vieram para ele: Senhor, faça isso amanhã de novo, né? Multiplique os pães novamente, né? Mas não é isso que Deus espera de nós, que a gente fique vendo milagres e se entregue em função dos milagres, em função do pão, mas em função da vida dele, do que ele representa para mim e do que ele representa para você. Todo o discurso de João 6 vai falar exatamente sobre essa questão da nossa busca em relação à adoração, em relação a persistirmos para a vida eterna. E é isso que a gente faz aqui dominicalmente. Uma persistência. É vir ao Senhor, não por uma exigência, mas porque o nosso coração é grato a Deus por tudo que Ele representa para nós. Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A nossa vinda ao Senhor, o nosso provar do Senhor, como a gente faz aqui dominicalmente, de vir à casa do Senhor, implica exatamente nisso, num crescimento que vai fazer com que a nossa confiança, que receba misericórdia e encontre graça de Deus. O amadurecimento nosso está em função das nossas atitudes, em função daquilo que a gente oferece para o Senhor, uma vez que a gente reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Entre outras coisas, o que nos atrapalha nesse ato, nessa busca desse serviço ao Senhor, ou dessa entrega ao Senhor, dessa adoração ao Senhor? Quando Jesus atravessava lá o lago da Galileia, Ele preveniu os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E Jesus se referia não a pão, mas exatamente aos princípios, aos valores que tinham Herodes e os fariseus. Porque o que prejudica muito as nossas vidas é
essa confusão de valores, né? E nunca os valores estiveram tão confusos na vida de muitos. A gente acaba vindo à igreja e muitas vezes peca normalmente e não confessa, não pede perdão, e não, eu vou lá e o Senhor me ama, e o Senhor... Não. Por isso que diz lá também, quando a gente tem a ceia, né? Cada um verifique o seu coração. Se você tem alguma coisa que te prejudica, vai lá com a pessoa, se acerte, ou peça perdão ao Senhor ali naquele momento, e participe do pão, e participe do cálice. A gente tem que estar com o coração para adorar ao Senhor limpo. E isso é feito com a confissão dos nossos pecados. E aquele que se preocupa mais com o corpo e com as suas necessidades, acaba deixando de viver pelo Espírito e começa a viver pela carne. E aí a pessoa esfria, e aí a pessoa desanima, e fala, poxa, mas eu estou indo na igreja, hoje a pregação, meia boca, assim, não estava aquela, sabe? Ou estava muito animado, ou estava desanimado, ou foi o Jader que fala assim, ou foi o Gerval que fala assim, ou foi o pastor que... Sempre há alguma coisa e nunca nós. Então a gente não veio aqui com a disposição de ouvir ao Senhor, ou de tirar daquilo que quem Deus coloca aqui na frente está falando, alguma coisa que o Senhor fale a gente. A gente está preocupado em analisar o que aconteceu no culto. Não. O que atrapalha o nosso coração pecaminoso. Além de ver a Deus, de ouvir a Deus, de provar ao Senhor. Para terminar, a gente tem o bom perfume da adoração. Um dos sentidos que a Bíblia acaba citando na palavra é exatamente a questão do aroma suave, né? E o Daniel citou isso, eu não sei se foi... Agora, se eu não me engano, quando o Daniel orou, ele falou sobre isso. Sobre o aroma suave, que Deus possa receber a nossa adoração, o nosso culto como aroma suave. Em Gênesis 8:21, diz assim, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Noé tinha saído da arca, ofereceu ali um sacrifício ao Senhor, e o Senhor se manifestou dessa forma, dizendo que nunca mais destruiria o homem dessa forma, pelo aroma suave que ele recebeu daquilo, da oferta de louvor, da adoração que Noé tinha expressado ali, do sacrifício que Noé tinha expressado. Quando a gente vem então à igreja, a gente não pode perder de vista que a gente está aqui para oferecer alguma coisa a Deus. E eu tenho dúvidas se a gente tem essa convicção sempre. Eu acho que a nossa atitude mudaria, a minha mudaria se eu ao chegar aqui eu tivesse eu esquecesse todos os problemas que eu tive até chegar aqui e falar, Senhor, eu estou aqui para ouvir o Senhor, para adorar o Senhor. Eu não enxergaria um monte de coisa que eu enxergo hoje se eu tivesse mais focado no Senhor. E isso é individual. Não depende do pastor, não depende da igreja, não depende da programação. Depende de você e Deus. Depende da tua adoração a Deus. E a adoração é isso. É o teu coração voltado a Deus em todo o momento. E não simplesmente no momento do culto. É um pouco mais amplo do que isso. E aí o que acaba acontecendo? Né? Da mesma forma que aspirar um bom perfume, exalado pelas ofertas, daqueles que amam a Deus, provoca em Deus uma sensação agradável, pode acontecer ao contrário. Quantas vezes eu não peguei uma comida assim, quando alguma coisa passou do ponto aqui, né? Esse feijão aqui, acho que, né, e feijão é uma coisa terrível ou alguma outra coisa, aroma, bom, muito bom.
Um banho gostoso, um bom desodorante, um bom perfume, às vezes não é tão bom, né, se eu não tomar cuidado. Às vezes aquilo que a gente tem oferecido a Deus pode não representar um aroma agradável. E sabe quem sabe se esse aroma é agradável ou não? Você. Eu não sei, o pastor não sabe, a liderança não sabe, os jovens não sabem, as crianças não sabem, os idosos não sabem, a tua esposa não sabe, o teu marido não sabe, o teu filho não sabe. É você e Deus. Você sabe o que você tem oferecido de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor. E quem sabe esse aroma não tenha chegado às narinas do Senhor, ou ao sentimento do Senhor de uma forma tão agradável. Diz aqui o texto de Isaías 1, 13, 14 e 15. Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova, suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. E muitas vezes é o nosso pecado não confessado que faz com que a nossa adoração não tenha o aroma que a gente espera que tenha. E só Deus sabe de como está a tua adoração, de como está a minha adoração. Uma coisa é certa, quando a igreja começar a se preocupar mais em agradar os membros do que em servir a Deus, aí começa a cheirar mal as coisas. Por isso que a nossa preocupação é sempre isso, né? É a palavra, a explanação da palavra. Acontecem erros, acontecem algumas coisinhas, né? Eu tenho ali o pastor Gilval, de repente depois ele vai falar, Jader, aqui você falou, é normal, isso é corpo do Senhor. Mas o foco é a palavra limpa, a palavra do Senhor, a palavra, o Senhor, a glória do Senhor, a honra do Senhor, para que a gente não corra o risco de apresentar um sacrifício indigno ao nosso Deus. Já finalizando, Apocalipse 5, de 8 a 14. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Adoração pura ao Senhor, Rei sobre todas as coisas, aquele que reina e reinará. Lá em Hebreus, a gente tem Hebreus 13, 14 e 15. O texto diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Oferecer a Deus continuamente um louvor que é fruto de lábios que confessam o nome dEle. O que Deus espera de nós? Provérbios 26, 23 diz assim: meu filho, dê-me o seu coração,
mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 26, 23, a primeira parte. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Paulo fala em determinado momento ali de Coríntios, 2 Coríntios 2, 14, 15. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. A minha vida e a tua vida tem um aroma para o Senhor. Qual será esse aroma? Quanto a gente precisa tratar desse aroma? Quanto a gente precisa reconhecer coisas que às vezes passam desapercebidas, para que a gente, como a gente costuma orar, né? Para que a nossa vida e o nosso testemunho chegue como aroma agradável ao Senhor. Feche os seus olhos, a gente vai terminar. Eu quero falar algumas coisas para o teu coração, para que nada te distraia, e se fechar os olhos não tem nenhum efeito maravilhoso, tem apenas o efeito de fazer com que você individualmente se concentre em relação à tua vida com Deus. A gente falou aqui sobre ver a Deus, sobre ouvir a Deus, sobre provar a Deus, sobre ser um aroma agradável ao Senhor. E as minhas perguntas, algumas delas eu já fiz, mas eu quero que elas fiquem no teu coração durante essa semana, se possível. Qual a nossa perspectiva ao virmos dominicalmente aos cultos? Qual a minha perspectiva ao vir dominicalmente aos cultos? Qual a tua perspectiva? Qual a nossa motivação, né? Aquilo que nos motiva a agir. Qual a nossa motivação para virmos? Excetuando-se aí os visitantes, aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus nos seus corações, ninguém deve vir assistir ao culto, né? E sim oferecer uma adoração ao Senhor. Será que é isso que tem acontecido? E qual o lugar dele na sua adoração? Em tudo que você oferece a Ele? É Ele a tua preocupação principal? É Ele a minha preocupação principal? Porque eu venho aqui para oferecer algo ao Senhor, eu não venho aqui para buscar nada do Senhor. A adoração é vir honrar aquele em quem cremos, aquele em quem confiamos como nosso Deus, como o principal motivo da nossa existência. E qual o aroma daquilo que eu e você temos sacrificado ao Senhor? Que a gente possa pensar nessas coisas. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de ter compartilhado da Tua Palavra. Pai, obrigado porque falar do Senhor mexe com os nossos corações, sobre diversos ângulos, sobre diversos aspectos, ó Deus. E eu quero pedir a Deus para que o Teu Espírito, ó Deus, possa completar no coração dos meus irmãos e daqueles que nos visitam aquilo que a nossa capacidade humana não tem nenhuma condição de fazer. O Espírito convence, o Espírito abre as mentes, abre os corações. Te agradecemos pelo Teu Espírito que age nas nossas vidas e que tem sido o nosso grande ajudador. Obrigado, Pai. Nós louvamos o Teu nome por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.